Boa tarde, gente. Aguardando aqui o professor Luciano, tá já chegando. Pronto. Boa tarde, professor. Boa tarde. Vamos dar um tempinho aqui só para a turma ir chegando. O pessoal tá chegando. Tá bom. Pra gente fazer Boa essa tarde a live. todos aí. O Pra gente fazer essa live. Enquanto isso, eu pessoal vou. Tá tá chegando, o pessoal. descansando do almoço. É, eu acho que estão descansando o almoço. Pronto, o pessoal tá chegando. Eu vou começar te apresentando, Lu. Para quem está chegando agora, para dar tempo de chegar mais gente. E é o tempo, né, que o pessoal vai agregando aqui. Mas eu já mandei o aviso para eles. Pronto, a turma está chegando. Boa tarde para quem está chegando. Eu sou o professor Luciano Júnior. Eu sou professor de História do Projeto Rumo à Universidade. O Projeto Rumo à Universidade é um projeto voluntário, sem fins lucrativos, né? Fundado em 1996 e que hoje está hospedado no CTG da UFPE, mas devido a esse período, né, da quarentena e por conta da pandemia, a gente não está conseguindo ter os encontros presenciais. E estamos trabalhando dessa forma, né, remota. Aí hoje eu estou aqui com o professor Luciano Freitas Filho. O professor Luciano é um amigo e professor do Instituto Federal da Bahia. Já foi durante 10 anos integrante, né, da Gerência de Educação em Direitos Humanos da Secretaria de Educação de Pernambuco. E no ano de 2015 ele ocupou o cargo de gerente estadual de direitos humanos, né? Desenvolve pesquisas na área, é também membro da cátedra, não é isso, professor? Cátedra Comissão. da Comissão. Comissão de Direitos Humanos, né? Dom Helder Câmara, não é isso? Isso, da Da UFPE. UFPE, além de ser doutorando em educação, não é isso? Da Isso. UFRJ. Pronto, então nós estamos aqui hoje com um professor que tem larga experiência na área e a gente vai dialogar um pouquinho sobre a questão dos direitos humanos, né? Tentando falar um pouquinho sobre os avanços na área, né, e os desafios, não somente nesse período anterior à pandemia, mas também as perspectivas, né, para isso no período pós-pandemia, né, porque a gente espera que a realidade nossa ela será outra, né, após esse processo. Então eu vou começar, Lu, pedindo para que tu se possível, fale um pouquinho, né, o que é que te motivou a trabalhar nessa área, né, de direitos humanos, o que é que, como é que você despertou o interesse para atuar como não somente como coordenador, né, como pesquisador, mas também como militante, né, na área de direitos humanos. Bom, na verdade, a questão dos direitos humanos me sempre foram caras, porque eu era militante desde novo de movimento estudantil, desde a época que eu fui aluno do Instituto Federal de Pernambuco. Como também quando eu adentrei na graduação em letras na UFPE, eu também me envolvi com movimentos estudantis relacionados à universidade. Então, eu sempre tive um perfil muito voltado para discutir questões que relacionassem aos direitos humanos, direitos de cidadania, e isso aos poucos foi também se inserido na minha vida profissional. Eu fiz um mestrado no Centro de Educação da UFPE, que basicamente se posiciona cientificamente no campo da educação em direitos humanos. E nesse sentido, logo que tu começasse a atuar na área, quais foram as principais demandas ou as principais dificuldades que tu percebesse, né, que existiam na área?
Bom, os direitos humanos eles sofrem uma série de perseguições, séries de estereotipações. Existem mitos e estereótipos diversos, não só no Brasil quanto no exterior, em relação aos direitos humanos. Há, por sinal, uma certa resistência por uma camada da sociedade, porque esses mitos, eu vou dizer alguns, por exemplo, no Brasil, fazem com que as pessoas tenham uma certa resistência a pensar os direitos humanos como algo universal. Por exemplo, no Brasil existe um discurso que é muito forte, que circula em todas as camadas da sociedade, que os direitos humanos é direito de bandido, que Isso. direitos humanos é coisa de anarquista, de partido político de esquerda que não tem o que fazer, que não trabalha, fora outros preconceitos que a gente ouve em relação aos direitos humanos, e isso não é só aqui não, no mundo inteiro. Embora no Brasil isso é uma coisa muito forte. Então, uma das grandes dificuldades que um pesquisador tem na área dos direitos humanos, assim como um militante, de modo geral, são esses mitos, esses estereótipos que dificultam que o debate dos direitos humanos chegue na camada popular, chegue nas pessoas de todas as classes sociais, chegue para que as pessoas entendam que isso, na verdade, é um discurso de sociedade, não um discurso de partido A, partido B, ou de ONG, ou de movimento social. Vê só, não sei se tu poderias falar, assim, quais eram as primeiras demandas, né, que o movimento ele teve que dar conta e hoje quais seriam algumas das demandas? Lógico que a gente está adiantando um pouquinho, né, o que a gente vai falar mais na frente, mas só para que a gente pudesse pontuar. Você tá falando também em termos de histórico dos direitos humanos, não é isso? Isso, nesse sentido. Porque, assim, primeira coisa, antes de eu fazer um resgate desse histórico dos direitos humanos do mundo e no Brasil e falar um pouco desses desafios que nós temos hoje, em face da pandemia e também pós-pandemia, é dizer que eu estou otimista. Eu estou bem otimista em relação aos direitos humanos, mesmo com todo esse fascismo crescente que a gente está vendo no Brasil por parte do presidente e dos seus grupos de seguidores, que são de extrema direita declarado. Mas mesmo com todos esses retrocessos, eu sou otimista, porque parece contraditório e problemático eu afirmar que os direitos humanos se fortalecem também quando há o caos instituído. Eu não estou aqui dizendo que é preciso que haja o caos instituído para que os direitos humanos emerjam ou que tenham força, não é isso. Mas, mesmo quando nós temos uma hegemonia de discursos preconceituosos, conservadores, como da extrema-direita hoje no Brasil, nos Estados Unidos, com o Trump e em outros países, mas existem antagonismos. Esse é o jogo da política, sempre foi, sempre será ao longo da história. E a gente, ao mesmo tempo que a gente vê esses retrocessos no Brasil em termos de direitos humanos, a gente também vê avanços. Se você pensar e analisar a pandemia como algo que hoje te força a um distanciamento social, isso também, por mais negativo que seja, isso revela, por outro lado, como faz com que as pessoas reflitam e hoje entendam a importância da sociedade, de viver em coletivo, de respeitar o outro, de estar com o outro, de um simples abraço, de um toque, entre outras expressões de afeto, de interação, para se viver bem, para se viver saudável, com a mente fresca e saudável. O histórico dos direitos humanos, para quem já leu, já ouviu falar ou não ouviu, diz muito sobre, no mundo, primeiro, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, as duas grandes guerras mundiais. A gente, para quem tem estudado, não só como professor de história, né, Luciano, mas com outros profissionais, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, elas trouxeram para o mundo, não só para a Europa, diversas mazelas, tanto durante a guerra quanto após a guerra. Foi um período de fome, foi um período de desaparecimento de pessoas, de tortura, do Holocausto propriamente dito. Muitas mortes, um genocídio não só de judeus, mas de homossexuais, de outros grupos vulneráveis, e que isso acarretou na reflexão sobre a importância de se terem normas internacionais, um corpo de normas, um corpo de debate que servissem para reger o mundo na perspectiva dos direitos humanos. Então, após a Segunda Guerra, em 45, em São Francisco, um grupo de líderes mundiais se reuniu e aí de lá surgiu uma carta, que é uma carta que vai ser, no caso,
vai anteceder a Declaração dos Direitos Humanos, que vem a surgir 3 anos depois, em 48, mais precisamente 10 de dezembro de 48. Inclusive, uma das lideranças foi a ex-primeira-dama Eleanor Roosevelt, dos Estados Unidos. Ela foi uma das cabeças em relação a esse documento, que hoje, no caso, já é um sexagenário, e tem 30 artigos relacionados aos direitos humanos diversos do mundo inteiro. Existem diversos países, a maioria dos países do mundo já são países signatários dessa declaração, e aí esse é um marco oficial dos direitos humanos no mundo. Mas existem historiadores, antropólogos, sociólogos, entre outros estudiosos, que vão dizer, e eu concordo, que na verdade os direitos humanos, por mais que existiu a Declaração Universal, a ONU se posicionando, as Nações Unidas se posicionando, etc., mas a gente pode considerar que vários movimentos mundiais de luta, Jesus Cristo pode ser considerado um ativista de direitos Direitos humanos humanos. em Existe essa determinado aspecto. discussão, existe essa discussão. Existem povos antigos que tinham direitos talhados em pedra, e existiram movimentos como a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, entre vários movimentos mundiais que vão mostrar que existiram movimentos de pessoas que podem ser consideradas ativistas de direitos humanos. O fato dessas pessoas não se congregarem, não se reunirem, não se autoafirmarem ativistas de direitos humanos, não quer dizer que eles não atuaram em prol dos direitos humanos. Não podemos afirmar que esse movimento, como Jesus Cristo ou de qualquer outro, em prol dos direitos da vida e direitos das pessoas, não eram considerados direitos humanos. E no Brasil, propriamente, os direitos humanos ele vai ter o seu estopim, o seu ápice com a golpe de 64. Mas antes disso, você teve várias revoluções no período do Brasil colônia, no Brasil do Império. Você teve os abolicionistas, nós tivemos o Paulo Freire com seus movimentos de alfabetização no campo, com resistências, inclusive ameaças de morte. Nós tivemos diversos movimentos nas constituições brasileiras antes da Constituição de 88, que convergiam para pensar direitos humanos no Brasil, obviamente, por influência dos direitos humanos no mundo. Mas foi por conta de 64, do golpe militar, por conta de todo o flagelo, todas as mortes, desaparecimentos, torturas que tivemos, censura, falta de liberdade de expressão, entre outras coisas, liberdade de imprensa, fez com que no Brasil, a partir da Constituição de 88, a gente pudesse pensar a questão dos direitos humanos como política pública e como política educacional. Tanto que, após 88, vão surgir várias ONGs, movimentos identitários, movimentos LGBT, movimento de mulheres, movimento negro, mais fortalecidos e nessa linha de pensar direitos humanos. E mais adiante a gente vai ter uma LDB que se posiciona também favorável a questões de direitos humanos. A gente vai ter o Plano Nacional de Direitos Humanos e depois o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos nos governos, no final do governo FHC, mas principalmente no governo Lula e no governo Dilma. Enfim, é assim que os direitos humanos meio que se fortalecem no Brasil. Tu citasse a LDB, e a LDB ela traz uma questão interessante, né? Ela traz a possibilidade de inclusão, né, dos indígenas, né? E mais na frente com desdobramentos, né, a partir, né, de demandas apontadas já na LDB, a gente tem a questão das leis, né, que trazem a questão do ensino, né, da cultura africana e cultura indígena. Então, e tem também a questão das sim, pessoas com deficiência também, que isso. se fortalecem na LDB e na educação brasileira a partir das discussões dos direitos humanos. Isso, e traz até, dentro dessa discussão das pessoas com deficiência, traz até uma discussão maior a respeito da temática da inclusão, né? Fazendo a diferença da inclusão e integração, né? Que existia uma perspectiva muito voltada para a integração das pessoas portadoras de deficiência, né? Mas agora aumenta a questão da discussão sobre inclusão. E isso, eu vou concordar contigo, é um avanço muito interessante. Agora eu queria saber o seguinte, eu trouxe aqui a questão da discussão dentro do histórico, né, e citei aqui povos africanos e povos indígenas.
dentro da perspectiva dos povos indígenas e dos povos africanos, como é que tem sido a mobilização do pessoal de direitos humanos, né, em prol desses dois grupos? Então, em relação aos povos indígenas, no Brasil e no mundo, nós temos uma gama de ONGs, principalmente ONGs, ativistas organizados em ONGs, que atuam em prol da Amazônia, em prol das várias comunidades e povos indígenas do Brasil e do mundo. E em relação à questão da negritude, nós vamos ter não só ONGs, mas vamos ter movimentos sociais organizados com a pauta da negritude. E aí, dentro do próprio movimento negro, você vai ter uma gama de subdivisões. Movimento negro relacionado à educação, é movimento negro relacionado à questão LGBT, é movimento negro da favela, é movimento negro do quilombo, é movimento negro dentro da academia, das universidades, que é outra coisa muito importante nesse histórico que eu esqueci de dizer dos direitos humanos, que o campo dos direitos humanos ele se tornou um campo no científico, numa perspectiva epistemológica. Então, você vai ter também no Brasil e no mundo um reforço dessa discussão a partir dos estudos científicos. Você vai ter grupos de pesquisa, você vai ter publicações, você vai ter uma série de estudos que vão reforçar as questões, discussões feministas, a teoria queer, vão discutir questões da negritude. Então, você vai ter uma Angela Davis, uma Djamila Ribeiro, você vai ter vários pesquisadores, não só na área de humanas, mas em outras áreas da saúde, que vão estar contribuindo com essas discussões. Por exemplo, na questão indígena, se você pensar Pernambuco, por exemplo, no Departamento de Letras da UFPE, você tem um núcleo que estuda exatamente os povos indígenas e as linguagens indígenas. É óbvio que isso fala muito numa perspectiva da linguística, mas você vai ter uma pesquisa que vai ter um braço, uma ramificação voltada aos direitos humanos. Por mais que um grupo político A, partido A, ou um grupo de pesquisa na universidade não fale que é de direitos humanos, mas dentro de sua pesquisa, ela tem características, ela tem objetivos e metas que vão reforçar o que a Declaração Universal dos Direitos Humanos dizem. E se você perguntar a essas pessoas, elas vão dizer que se basearam ou se posicionaram a partir das reflexões de movimentos de direitos humanos. E interessante porque mencionasse a questão epistemológica, né, que é a questão científica. Na própria Universidade Federal, a gente tem uma professora, né, do Departamento de Educação, não sei se ela já se aposentou, mas que trabalhava muito dentro dessa perspectiva, que era a professora Aida Monteiro, não é isso? Ela Isso. A trabalhava professora Aida Monteiro tem a educação. muito Pode falar. dentro dessa perspectiva, né, da pesquisa em educação e em direitos humanos, né? Outra coisa que a gente pode colocar, não sei se eu estaria certo em afirmar, que até os próprios movimentos sociais eles tiveram uma grande expansão a partir do momento, né, em que essa temática, né, dos direitos humanos ela foi ganhando maior força. Estaria errado afirmar isso daí, Lu? Não está errado, mas ao mesmo tempo que você está certo, você precisa, você ou qualquer outro que afirma acerca disso, precisa entender que é uma questão, uma via de dois caminhos. Um está constituindo e constitui-se do outro. O que é que eu estou querendo dizer? Os movimentos sociais se constituíram a partir desse discurso, desse caminhar de direitos humanos no mundo e no Brasil, mas os próprios direitos humanos vão se formar, se fortalecer e meio que criar sua identidade mais definida a partir desses movimentos. Então, é uma questão de simbiose. É Não é uma uma via de mão questão de que dupla, são um duas alimenta o coisas outro. exatamente. Não são duas coisas distintas, separadas. Óbvio, o movimento social é uma coisa e Declaração Universal de Direitos Humanos e Movimento de Direitos Humanos é outra, mas elas estão imbricadas. À medida que esses movimentos se fortalecem, eles fortalecem a discussão dos direitos humanos, eles dão uma cara de direitos humanos. Porque os direitos humanos ele tem uma cara na Europa. É óbvio, é parecido e deve ser parecido com o Brasil, porque é uma declaração para os humanos. Mas existem especificidades do Brasil que requerem discussões e grupos políticos que vão ver questões de índios, vão ver questão de quilombola, que na Suécia não tem, e assim por diante.
Então, em resumo, é isso. Não está errado afirmar que esses movimentos sociais se fortaleceram bastante com esse movimento dos direitos humanos vindo da Europa. Mas, ao mesmo tempo, você tem que entender que os direitos humanos no Brasil se fortalecem também com a própria formação desses grupos identitários, desses grupos, dessas ONGs e assim por diante. É uma via de mão dupla, é uma simbiose. Massa. É uma coisa que tu apontou já no começo, a questão de alguns mitos, né? Então, a gente citou aí o fato, né, de que muita gente acha, né, direitos humanos, a questão de gente desocupada, de desordeiro, até muito associado à esquerda. Aí, de onde é que, a partir dos teus estudos, de onde é que partiriam assim essas visões preconceituosas com relação à questão da militância em direitos humanos? Eu posso te dizer que tudo na vida é política. Tudo é político, tudo é política, tudo é uma disputa de força eterna. Nunca vai cessar nesse mundo. Na vida, para a gente ter determinados discursos de modo genômico, a gente precisa colocar para fora do centro aqueles que destoam do discurso, que a gente quer que seja hegemônico. O que é que eu estou querendo dizer? Que os direitos humanos eles vão ter antagonistas. Quem normalmente faz parte de projetos políticos conservadores reacionários, um grupo de direita, por exemplo, de extrema direita, quando eles sentem que os direitos humanos estão se fortalecendo mais e mais, principalmente no governo Lula e Dilma, e aí eu não estou fazendo campanha, nem estou fazendo defesa do governo partido A, B ou C, mas é um fato, esses grupos eles começam a reagir. Então, esse discurso de querer desqualificar os direitos humanos, chamando direitos de bandido, direito de gente anarquista que não tem o que fazer, que não trabalha e não contribui com o desenvolvimento do país, é um discurso que é proposital e que faz com que outros acabem propagando sem nem refletir o que está falando, porque há o interesse de enfraquecer. Então, por exemplo, por que dizem que direitos humanos é direito de bandido? Porque os ativistas de direitos humanos eles vão defender algo que é claro na Constituição. Não foi os direitos humanos nem os partidos de esquerda nem as ONGs que dizem que todo brasileiro, todo ser humano, não só nos Estados Unidos, mas em diversas constituições, tem o direito à sua livre defesa. Não é para declarar ou nem afirmar crime ou confessar nada sob tortura, e muito menos durante o seu processo de ressocialização na prisão ou em qualquer local para menores infratores, passar por diversas violações de direitos, de estupros, abusos sexuais, abusos de poder. Não estamos a favor de crimes nem de criminalidade. Não somos contra a Constituição, nem as prisões, nem os julgamentos. O que somos contra é que uma pessoa que cometeu um crime, ela precisa ser presa, precisa passar por um processo justo e condenada e vai para uma prisão. Assim como qualquer país em processo democrático. O que não dá é eu pegar, por exemplo, um jovem suspeito de algum crime, espancá-lo, matá-lo no trajeto do local do crime até a delegacia, ou sob tortura fazer com que esse ou essa jovem confesse algo que tenha cometido ou até não cometeu, mas está assumindo para não morrer. Então, o Brasil, por exemplo, ele é denunciado quase que de década em década internacionalmente por conta dessas violações dentro de presídios. A gente não está aqui passando a mão na cabeça de bandido. A gente quer que esse processo seja feito sob lisura, a partir de todos os trâmites legais, como a Constituição prevê, e que essas pessoas possam se ressocializar, para que possam voltar para a sociedade e retomar suas vidas. Porque esse é o princípio de uma prisão. É você conseguir que um criminoso possa passar por um processo que se ressocialize. Parece um romantismo diante da realidade das prisões brasileiras, mas é o que deve ser em termos de princípio. Então é isso. Quando você vê um grupo político de extrema-direita, por exemplo, que não suporta negritude, não suporta de direitos para negro, como vê nos Estados Unidos, por exemplo, que até hoje eles ainda sofrem essa segregação raciais, esses grupos são os que vão estar depreciando, criminalizando os direitos humanos e vão criar mitos, fake news e preconceitos diversos.
Ok. Já adiantando aqui, tem já aluno participando aqui, e um dos nossos alunos aqui, ele já está curioso, né, para que a gente avance no que a gente se propôs. Aí ele pergunta aqui, quais os principais dilemas dos direitos humanos hoje? Então, eu não chamaria de dilema nem problema, eu não sei o nome do aluno, mas eu diria desafios. Eu aponto três desafios hoje para os direitos humanos, não só em face da pandemia, mas também após pandemia. Porque a gente tem que considerar duas coisas em relação à pandemia do coronavírus. Os cientistas do mundo inteiro estão uníssonos em dizer que, infelizmente, essa é uma de várias epidemias ou pandemias que estão por vir. Por diversas razões, por desequilíbrio na preservação ambiental, falta de higiene geral, muita aglomeração por falta de política desenvolvimento econômico para moradia, emprego, etc. Então, isso é uma realidade que vai ser perene por muitos anos aqui no Brasil e no mundo. Então, é um desafio para os direitos humanos. Eu costumo afirmar nas discussões políticas com amigos e profissionais e pesquisadores que um dos desafios dos direitos humanos é como vai se movimentar em face do mundo virtual, das novas tecnologias, que não é só o coronavírus que está impondo isso para o mundo, para a sociedade, mas as novas tecnologias já estavam há 2 décadas atrás se inserindo no cotidiano das pessoas e exigindo mudanças. Então, como é que os direitos humanos vai pensar, por exemplo, a denúncia dos feminicídios em termos de pandemia? Como é que vão se fazer os aconselhamentos, os monitoramentos, as mediações de conflitos? Como é que os defensores de direitos humanos vão poder atuar diante do fato de existir um isolamento social e diante do fato das novas tecnologias servirem como instrumento? Esse é um desafio, porque a gente está acostumado ao tete a tete, olho no olho, ir para a rua fazer uma passeata, ir para a rua fazer uma pressão na Assembleia Legislativa para o governo federal, ir para a rua para tentar defender alguém de alguma violação e pegar essa pessoa e levar para uma delegacia. E diante de uma necessidade de isolamento, como é que essas mulheres, por exemplo, que estão sofrendo essas violências, vão poder ter o amparo e o apoio dos direitos humanos? Me Como é que permite a gente vai pensar isso? só um adendo aqui. Citou a questão das pandemias, aí eu lembrei que algum tempo atrás eu estava lendo uma reportagem que mostrava, né, que pesquisadores, isso para reforçar o que tu falasse, pesquisadores eles pegaram amostras, né, de camadas mais internas, né, de gelo, se não me engano, lá na Antártica, e eles descobriram ali 28 tipos de vírus diferentes, grande parte desses vírus, Eu, vírus desconhecidos que estavam ali inertes, né, nas camadas mais profundas, esperando apenas, né, que o negócio derretesse lá para que eles voltassem, para que eles pudessem, né, atuar, agir. E outra coisa é que existem reportagens que estão mostrando, né, que os casos de violência doméstica, né, e violência principalmente contra as mulheres têm aumentado de forma assim muito assustadora, né, nesse período da pandemia. Só para fazer essas duas esse adendo, né? isso adendo para contribuir. Mas vamos lá, continua. Então, reforçando um desafio para os direitos humanos, para a militância de direitos humanos. Primeiro, como é que vai atuar em face das novas tecnologias, independentemente da pandemia, porque isso é uma realidade do mundo, essa globalização tecnológica. Como é que vai poder dar assessoria e dar amparo para denúncias e outras coisas mais? Segundo, pensar que é preciso, para além de leis, eu não estou negando a necessidade de leis. Uma lei Maria da Penha, por exemplo, é importantíssima no contexto brasileiro para impedir feminicídio. Mas é preciso que a gente entenda que lei por si só ela não resolve, é preciso um trabalho bem anterior, que é de formação e informação, né? As pedagogias diversas atuando em face de prevenir crime. Porque se a lei vai existir, é porque existem crimes. E é muito ruim que existam crimes e que exista uma lei para punir esses crimes. Por quê? Porque isso implica, entre outras coisas, que alguém morreu, que alguém ficou em cadeira de rodas como a Maria da Penha, alguém perdeu um filho por conta de uma violência ou de um estupro de menor e assim por diante.
as escolas e as universidades, cada vez mais, não só no Enem, vão precisar discutir direitos humanos. Não adianta eu só discutir matemática, português e história dentro de sala de aula se eu tenho bullying circulando dentro da escola. Direitos humanos precisa ser algo no plano pedagógico, porque é pelo pedagógico que a gente forma e forma. Isso evita, inclusive, certos crimes relacionados aos direitos humanos. Então, esse é outro grande desafio que já vem de um longo tempo. Pensar que não adianta só as leis. Eu não sou contrária às leis. Elas precisam, sim, existir e têm sido muitas delas efetivas no Brasil e no mundo. Mas a gente precisa parar para entender que direitos humanos precisam estar no currículo dentro de escola, dentro das universidades. Outra coisa que talvez eu vou cutucar meus colegas de direitos humanos e me cutucar é a gente sair da nossa caixinha. Esse é outro desafio dessa pandemia em diante. Parar de falar de mim para mim mesmo, de nós para nós mesmos. Nós que somos de direitos humanos sempre estamos nas palestras, sempre somos nós que estamos lendo os textos de direitos humanos. É preciso que se entenda que a gente tem que pegar aquele que está indiferente, que está, entre aspas, em cima do muro neutro, e é o preconceituoso. Se não dá, depois de muitas tentativas, existem outros amparos e meios de se prevenir quem é preconceituoso, de fazer com que ele ou ela pague por seus crimes. Mas é preciso que a gente saia da caixinha dos direitos humanos e passe a falar para essas pessoas. Porque não adianta de nada o movimento negro se fortalecer se o branco não estiver sendo conscientizado, não sendo problematizado ou desafiado a se inserir nessa discussão e participar dela. Você veja o que aconteceu. O Paulo Gustavo, por exemplo, ele cedeu até o mês de julho o seu Instagram oficial, que tem mais de 13 milhões de seguidores, para que Djamila Ribeiro, que é uma filósofa, uma antropóloga, internacionalmente conhecida, ela vai assumir o Instagram dele. Ou seja, você vê um homem branco que está numa posição de classe rica hoje, privilegiada, se posicionando na medida de pensar também e estar no lugar de fala daquele negro que sofre preconceito e que precisa atingir a outros brancos. Quantos brancos, pessoas de classe média que não estão nem aí para as discussões de negritude vão se posicionar? Veja o que aconteceu com a Globo News. Depois de levar um puxão de orelha das redes sociais, começou a pensar o programa lá, Ponto e Pauta, eu acho, Isso. que colocando os negros jornalistas para discutirem essa questão. E colocou Porque depois de ter colocado uma bancada, né, toda de brancos, né, para branca. discutir a questão do racismo. Então, Eu acho exato. até que perdeu uma oportunidade, por exemplo, de misturar todo mundo ali, entendeu? E, assim, colocar, né, o pessoal para discutir, misturando ali branco, negro, mas aí eles colocaram só os brancos no outro dia, tipo, para corrigir a besteira que tinham feito, né, colocaram uma bancada só de negros, né? Aí gerou polêmica também do mesmo jeito, né? Mas foi já um avanço. Foi um Com reconhecimento de certeza que isso. erraram e que voltaram atrás. Mas é essa questão que eu acho que é um desafio hoje para os direitos humanos, independentemente de pandemia de coronavírus. É sair da caixinha. Eu, que sou militante de direitos humanos, que produzo pesquisa na área da educação e direitos humanos, preciso produzir e atingir pessoas que não leem essas questões. Direitos humanos não podem mais ser uma discussão de partido de esquerda, de ONG, só de movimento social. Direitos humanos tem que ser discussão de todos. De universidades não só em humanas, mas também em exatas, de partidos de direita, porque é uma discussão universal, não é uma discussão só de A, B e C, é para todos. Então, esse é outro desafio. Outro desafio é a questão dos cyberbullying e crimes cibernéticos diversos. A gente está falando aqui sobre a necessidade de se atualizar em frente às novas tecnologias, é pensar como é que esses crimes que estão circulando com as fake news, com os cyberbullying, com diversos modos na internet, podem ser freados. Combatidos. Esse é um desafio também, hoje dos né? direitos humanos. Vê só. Combatidos. Porque a gente tem rapidamente, a gente tem delegacias de crimes cibernéticos, a gente tem hoje países que estão reformulando suas leis para poder estancar esse tipo de crime, mas ainda nós temos várias lacunas em relação a como os movimentos de direitos humanos, juristas, professores, se posicionam durante. Tem bate-boca, você vai ver vários bate-bocas de ativistas na internet,
aí um fala uma coisa, outro fala outra, aí cola lá uma frase de um intelectual, ou vai para um xingamento, mas falta para os direitos humanos, isso é uma autocrítica, pensar como é que vai atuar de forma consistente e contundente dentro da internet para estar freando esses crimes. Ok, vê só. Tem uma pergunta de outro aluno aqui, é o Gabriel. O Gabriel, ele questiona o seguinte, né? Ele fala da questão não é do vazamento, né? Da veiculação daquela reunião, daquela bendita reunião ministerial, né? 22 de abril. Isso, de 22 de abril do presidente. E ele questiona ali, né? É, a partir daquela reunião, quais são as dificuldades que o movimento poderia enfrentar, dado, né, aquelas falas lá do presidente, né, e dos ministros. E eu vou complementar da seguinte forma. Ali, a gente pode visualizar uma grande quantidade de falas, né, que atentam, né, contra a questão dos direitos humanos, né? Como você tem, por exemplo, uma ministra como a Damares, né, ela sugerindo ali prisão de governador apenas porque os governadores estão fazendo o tipo, né, da quarentena. E quando você tem, por exemplo, ali um ministro da Economia como Paulo Guedes, né, ele incentivando aqui a criação de cassinos, né, e de regiões próximas aos cassinos, quando a gente sabe, por exemplo, que nessas localidades próximas a cassinos a gente tem vários locais, né, de prostituição e de outros crimes que poderiam surgir dali. Então, dada aquela fala dali, né, quais são os alertas assim que acendem, né, entre o pessoal que trabalha, né, com a militância em direitos humanos? Então, eu não vejo aquilo ali como algo complicado para os direitos humanos, ou algo problemático, ou algo que pode prejudicar. Muito pelo contrário, eu achei que aquilo ali foi muito importante e bom e benéfico para os direitos humanos, para os ativistas não só criticarem, lançarem notas, se manifestarem publicamente, como também pegar aquilo como um gancho para provocar o Congresso em relação a medidas jurídicas, inclusive, que possam estar limitando esses tipos de discurso. Porque ali nós estamos falando de poderes constituídos, são representantes do povo, legais, eles não estão num bar ou num churrasco, eles estão dentro de um órgão público federal, numa reunião oficial de representantes do executivo, certo? E que são regidos por uma constituição, eles não são livres nem autônomos, em que eles ali ferem diversos preceitos de direitos humanos e direitos constitucionais, inclusive. Então, ali eles dão brecha para que juristas, para que deputados, senadores, entre militantes, ativistas dos direitos humanos e que também defendem a Constituição brasileira, de ver caminhos para não só punição, mas também caminhos para se rever leis. Por exemplo, a gente está em discussão agora na Câmara e no Senado propostas de lei que revêem a questão das fake news, que tem a ver com os crimes cibernéticos que eu estava falando, que atentam contra os direitos humanos. Porque esses crimes cibernéticos de fake news, etc., normalmente eles difamam, normalmente eles criam injúria, calúnia, entre outras questões que, em geral, têm no fundo, ao fundo, preconceitos, estereótipos, coisas que depreciam relacionadas aos direitos humanos. Então, você veja que já está em discussão isso também, em relação à questão dessa reunião ministerial. Eu vejo ela com bons olhos ela ter sido vazada, porque ela reforça e fortalece o pleito dos ativistas. Eu até lembrei, né, que nesse final de semana agora a gente teve manifestações, né, tanto em apoio, né, quanto em repúdio, né, ao governo, né, manifestações de gente, né, favorável ao governo e manifestações organizadas pelas torcidas, né, torcidas organizadas que inclusive, né, muita gente já rotula, né, as torcidas como criminosas, né, e as torcidas se uniram ali em um protesto, né, antifascista e houve um caso assim bem
notório que foi, eu não sei se tu viste, de uma senhora, né, que estava lá com um lenço no rosto, né, com a bandeira dos Estados Unidos e portando um taco de beisebol, né? E no taco de beisebol dela lá estava escrito, né, Rivotril. A gente sabe que o Rivotril é ansiolítico, né? Então tipo um calmante, né, para deixar o cara mais tranquilo, para dormir. E assim, a mensagem implícita que passa ali, né, que se o cara tiver agitado, ela vai acalmar o cara com Rivotril, né? É porrada no lombo do camarada, né? Mas ali uma questão que se levantou é que nesse sentido, né, quando ela foi vencer o isolamento ali, foi provocar, né, o pessoal das torcidas, a turma saiu seguindo ela e um dos policiais saiu abraçado com ela, né? E se questionava ali, né, se a reação teria sido a mesma se tivesse invertido, né? Invertido ali. Então, eu acho, né, que isso também é um ponto assim problemático, né? Porque foi citado aqui, né? Algum dos alunos citou aqui que acha que a gente está vivendo tipo uma inversão de valores, onde determinadas coisas, né, que seriam direitos de todos, né, direitos humanos e direitos de todos, elas estão sendo apropriadas por algumas categorias, estão sendo colocadas como direitos apenas de alguns. Então, como debater essas questões? Aí agora eu vou trazer para a questão da área da gente, que é de educação, né? Para a sala de aula. Como debater essas temáticas, né, que vão surgindo, né, a partir das pesquisas em direitos humanos? Como debater isso em sala de aula de forma que a gente possa contribuir, por exemplo, para uma maior conscientização dos alunos, né, com os quais a gente trabalha. Olha, Luciano, eu posso dizer a você que essa leitura ela está errônea, ela é equivocada. Os direitos humanos, e a professora Vera Braga, seja bem-vinda, professora Vera Braga, Eu é estou vendo gerente de ela direitos aqui. humanos da Secretaria de Educação, lá de Pernambuco. Eu tô na Bahia. Essa discussão de que quando a gente tem um grupo A, vamos supor, um grupo LGBT, demandando um direito em relação à previdência social, Ok. o direito à adoção, por exemplo, isso não quer dizer que ele está tirando o direito universal de adoção ou o direito previdenciário. Ele não está tirando o direito de todos. Ele, ao contrário, ele está dizendo que todos têm o direito universal se mostrar condições físicas e financeiras de adotar, mas ele não. E não está tendo porque ele é justamente LGBT, é justamente por ele ser o que é, na sua condição de orientação sexual, que ele está sendo excluído, discriminado de direitos que deveriam ser para todos. Quando o movimento negro pede respeito em relação aos salários, ou respeito em relação a ter um negro ou uma negra numa bancada de âncora do Jornal Nacional, ou respeito para que eles não sejam espancados e mortos por policiais, como aconteceu com o Floyd nos Estados Unidos e acontece no Brasil diariamente, essa violência contra jovens negros, ele não está dizendo que ele quer direito para ele melhor que o branco sofra aquilo ali, não. Ele está dizendo que, opa, o branco ele está sendo tratado diferenciado, como essa senhora de classe média e branca, que foi escoltada, abraçada por um policial, mas o preto, na favela, ele está apanhando, ele está sendo morto. O Floyd, ele já tinha sido mobilizado, independentemente do crime que ele tivesse cometido. Ele foi mobilizado e ali, imobilizado, aliás, e ali ele já estava sendo sufocado, estava sendo assassinado oficialmente. Então, isso acontece cotidianamente nas favelas do Rio, no Recife, em todo o Brasil e no mundo. Então, quando uma pessoa dessa, um grupo desse social, vai pedir um direito, não é que ele quer ser diferente e melhor que ninguém, não. É porque ele, por ser negro, está sendo discriminado e não está tendo acesso a esse direito, mesmo que a Constituição brasileira diga que ele é igual perante todos. Um branco não sofre isso. Você veja o caso em São Paulo daquele empresário que gritou para o policial negro que ele era um merda, que ele ganhava um salário de merda e que ele ganhava Isso. 300 mil reais por mês no Alphaville, São Paulo. Se fosse um cara desse falando isso na periferia, tinha sido preso ou morto. Então, o tratamento que a polícia, por exemplo, dá a um preto de favela é diferenciado a um branco rico da Alphaville. É isso que está sendo posto em questão.
Não é que ninguém seja melhor que ninguém que queira ter direito mais. LGBT não quer ter direito mais que todo mundo, quer ter o direito que ele não tem porque ele é gay, porque é lésbico, porque é transvesti. A mulher de ganhar em pé de igualdade com os homens numa empresa, não sofrer feminicídio dentro de casa. Então é essa questão que a gente precisa ter em relação aos direitos humanos. Para não achar que direitos humanos veio para passar a mão na cabeça de bandido ou Isso. quer facilitar a vida de um LGBT ou de um negritude e tirar o direito de quem tem. Não, ninguém quer tirar direito de ninguém. O que se quer aqui é garantir que ninguém sofra nenhum tipo de prejuízo por conta de qualquer condição. Como a Constituição brasileira diz claramente logo No início. no início, se não me engano, artigo 5 do primeiro capítulo. Ok. Lu, a gente tá se encaminhando aqui, o tempo que o Instagram ele dá 1 hora aqui pra gente e o tempo tá indo embora. Aí eu queria, assim, tu fizesse algumas considerações finais, né? Assim, tentasse, porque teve muita gente que chegou, foi chegando, saindo. O pessoal faz isso, sai, chega, sai, chega, sai. Aí, assim, fazer um apanhado geral, tentasse, assim, sistematizar, certo? Tipo um resumo, né? Para a gente ir finalizando. E desde já eu agradeço, né? Eu agradeço a disponibilidade. E, assim, eu queria que tu se encaminhasse para o fechamento, né? Assim, fazer uma Certo. sistematização. Pegando um gancho de algumas perguntas que eu vi aí rolando, e que talvez não dê para responder a todos, é preciso primeiro deixar claro que direitos humanos não é um movimento anárquico. Anarquismo anárquico, se a gente for estudar a história, ele tem seus princípios, ele tem diversos vieses ideológicos e podem ter trabalhos e movimentos comuns ou passeatas junto aos militantes de direitos humanos. Você vai ver vários anarquistas indo para as passeatas nos Estados Unidos, aqui no Brasil e tal. Mas isso não quer dizer que eles, necessariamente os anárquicos, e eu não estou criticando propriamente, sejam militantes oficialmente de direitos humanos. Eles podem defender os direitos humanos, alguns podem paralelamente estar nesses dois espaços, mas anarquismo enquanto movimento ideológico político é uma coisa, o movimento de direitos humanos é outra. O movimento de direitos humanos, ele requer regras, ele requer normas. Democracia, ela não se dá ao bel prazer, não é a casa da mãe Joana. A democracia se dá a partir de normas, de constituições, de regras, para que as pessoas possam ter esses direitos garantidos e não, que eles não sejam violados. Então, quando há baderna numa passeata ou outra, pode ver que não é uma maioria, é uma minoria ao final, normalmente é na calada da noite. Alguns não estavam nem na passeata, se aproveitam para fazer saques e etc. Agora, eu particularmente, Luciano, como pessoa, sujeito político, eu sou a favor, dependendo do nível que chegamos no país de violação de direitos humanos, alguns tipos de atitudes, como, por exemplo, em relação à a questão de, não de saque nunca, eu não sou a favor, mas, por exemplo, quando uma empresa X comete determinado delito, em que morre alguém por direitos humanos, ela pode sofrer sim depedração, pichação. Para alguns pode até achar que, como professor e como defensor de direitos humanos, eu estou aqui fazendo apologia a crime. Não é isso, mas a gente tem que lembrar que grandes conquistas se deram, não foi só com flores. A queda da Bastilha não se deu só com flores, Foi as sangue. mudanças no Brasil não se deu só com flores, se deu a base de suor e sangue. Isso. Infelizmente, nem sempre vai ser na base do diálogo. Eu não estou aqui defendendo saques. Saques nunca. Isso não é. Quem está fazendo saque nos Estados Unidos merece ser preso. Não tem nada a ver com aqueles milhões de pessoas que estão no meio da rua pedindo justiça contra o racismo, certo? Agora, algumas vezes, alguns momentos em que a gente vai chamar de vandalismo, é necessário para que a gente possa provocar os governantes. É como se fosse uma mensagem, né? Realmente para chocar, né? Se não chama atenção pela mobilização, que chame atenção pelo choque, mas o importante é que se chame atenção para que o governo atue resolvendo determinados problemas que são demandas, né?
da população de forma geral. É porque é o seguinte, se você vê no caso da epidemia, vou até responder Carlos André de novo. Vamos lá, Carlos, vamos tentar dialogar juntos. Você vê aí a epidemia, morrendo várias pessoas. O governo federal não mandou ainda o apoio emergencial para os governadores de 86 bilhões. E aí você vê um prefeito A, B ou C desviando dinheiro, como o governador do Rio de Janeiro, que está sendo denunciado, e o prefeito do Recife, morrendo milhares de pessoas, certo? E aí, o que é que muitas vezes algumas pessoas fazem com revolta? Vão na casa desse cidadão e acabam fazendo alguma atitude desse nível. Eu não estou respaldando, mas eu estou dizendo que muitas vezes certas atitudes que parecem ser vandalismo são reações a exageros ou falta de lei e falta de garantias de direitos para a sociedade, inclusive estar viva. A gente está vendo milhares de brasileiros morrendo por dia e os políticos, em geral, não estão fazendo muito. Tem gente desviando verba que deveria ser para respirador ou para leito de hospital. E aí você vê, por exemplo, um dono de uma empresa como a Avan, que foi denunciado ter recebido seus R$ 600. Isso não é revoltante? Eu vou julgar um movimento, uma passeata que for para uma loja da Avan e queira pichar ou depredar? Não. Eu estou aqui falando que muitas vezes esses atos que parecem ser de vandalismo são atos que chegam a acontecer porque se excedem à falta de lei em relação ao controle das violações de direitos e direitos humanos. São movimentos que são motivados, né, pela revolta, né, da população por ver seus direitos sendo atingidos, né? Então, o cara tá vendo a comunidade dele sofrendo, né? Nesse caso da pandemia, por exemplo, tá vendo a comunidade sofrendo. Aí ele sabe que determinado vereador ele tá pegando dinheiro que era para investir ali em algum projeto, alguma coisa para ajudar a comunidade, ao invés de ele usar esse dinheiro para isso, ele está desviando. Aí o pessoal vai se enchendo com aquilo e chega um momento que isso desanda em algum protesto que pode ter algum ato, né, desse tipo de o pessoal jogar pedra na casa do camarada ou o pessoal partir para cima para determinado para agredir Porque, determinado. Luciano, por exemplo, vamos pegar o caso do Floyd nos Estados Unidos. Você acha que se Beyoncé tivesse feito uma linda canção contra o racismo, se fizesse um movimento com velas à noite, protestando, esse policial estaria preso? Não. Muitos policiais que foram algozes de morte de negros por puro racismo foram inocentados num tribunal. Se não houver alguns tipos de movimentos mais radicais como esse, muitas vezes não há uma reação do governo para reaver essas violações. Eu não estou falando em saques, repito, saques é outra coisa. Saque é crime Lu, e não tem nada a ver com esses movimentos. E com relação aos saques, muitas vezes existem pessoas, né, que já vão e se infiltram ali já na intenção de fazer aquilo. Às vezes, dependendo do protesto, há casos em que até os próprios policiais eles vão à paisana na tentativa, né, de gerar desqualificar o movimento. Para desqualificar o movimento. Então, isso já foi provado no Brasil e no mundo. Isso, cada caso é um caso, né? A gente tem que procurar entender o que é que levou determinado grupo àquele ato. Se foi porque o camarada já foi com a intenção daquilo, aí ele é um criminoso, tem que ser investigado, preso e punido, ou se foi, né, o que você citou, a questão do povo ou da população que realmente não aguentou mais, e a única forma que ela viu naquele momento foi aquela atitude mais radical, digamos assim. Dizer basta, nós não aguentamos mais e as coisas já chegaram no limite. A história prova, não só no Brasil e no mundo, não só foi de flor, não só foi de reunião, não só foi de assembleia, não só foi votando no partido A, B ou C, nem só criando canção, nem fazendo passeata pacífica. Infelizmente, muitas vezes, certas mudanças sociais se dão a partir do conflito. A Revolução Francesa prova isso, a independência do Brasil prova isso, o movimento abolicionista prova isso, várias revoluções que tivemos, várias greves que levaram a direitos trabalhistas e assim por diante. Ok. É isso.
Pronto, e dentro dessa perspectiva, só lembrar, né, que a própria independência dos Estados Unidos, ela foi conquistada, né? E por que é que eu cito Estados Unidos? Porque ele está agora passando por essa série No de protestos epicentro da polêmica. e porque os Estados Unidos ele é tido, né, como assim, se coloca como um país, né, modelo de democracia liberal, né? Então, esse país que hoje é auto-intitulado, né, a terra das oportunidades, é um país que conquistou a sua independência na base do sangue, né, na base do conflito, e Exato. conflito com a Inglaterra e mais na frente, né, consolidou essa democracia com um conflito interno, né, agora já americano contra americano, brigando entre si, né, na guerra de secessão. Então, só para completar, né, para a gente pontuar, porque a gente está vendo, né, esse protesto lá nos Estados Unidos e muita gente questiona, mas como você falou e bem falou, né, há da gente tentar entender o que é que está por trás de cada um destes protestos, né, dessas ditas revoltas, né, que muitos chamam de baderna, né. Lu, É, eu queria te agradecer mais uma vez, agradecer a oportunidade. Eu acredito que quem entrou aqui aprendeu. Eu também, inclusive, aprendi aqui, revi algumas ideias, né? Questionei algumas ideias que eu tinha formulado aqui, já como pensamento meu mesmo, e eu queria te agradecer e em nome da equipe de história do projeto Rumo à Universidade, em nome do projeto Rumo à Universidade, em nome dos alunos, né, do projeto Rumo à Universidade. Eu vou disponibilizar depois esse vídeo aqui da gente, tanto aqui no Insta do PRU, mas eu vou salvar ele também e vou colocar no YouTube para que ele fique disponível, né, para, por acaso, quem não conseguir acompanhar a, não conseguiu acompanhar a live, quem quiser mais na frente, né, utilizar ou rever a live, né, para tirar alguma dúvida que possa ter perfeito, passado, perfeito, ok? perfeito. Eu Pronto. agradeço também o convite e quando precisarem, contem comigo. Ok, valeu, abraço, tchau, tchau.